Olá, tudo bem? Eu sou o Kleber Campos, eu sou o fundador do site comojogarnasloterias.com.br e sou o fundador também do portal VIP Exclusive. Um assinante aqui do meu canal, o Gustavo Henrique, aqui do canal do YouTube, ele mandou uma mensagem para mim porque ele está com dúvida que ele gostaria de montar um bolão para Loto Fácil com jogos de 16 números por volante. Ele quer montar o bolão com 10 jogos, porém ele está com dúvida no preenchimento das cotas. Inclusive ele foi na lotérica, ele conversou lá com o pessoal da lotérica, só que eles ficaram na dúvida também. Então, Gustavo, eu estou gravando esse vídeo aqui para você, para te passar aqui algumas informações. Eu vou mostrar uma tabela que eu criei aqui no Excel, especialmente aqui para responder essa dúvida para você. Inclusive, eu vou mostrar outras variações também, porque a partir do momento que você compreender, você vai poder fazer bolões com outras quantidades de jogos e com outras quantidades de cotas também. Então aqui nessa tabela aqui do Excel, eu vou mostrar para você com jogos de 15 números por volante, que é o tradicional, e vou mostrar para você também, de acordo com a sua dúvida, para jogos de 16 números por volante. Então eu já montei a tabela aqui de acordo com a informação que está lá dentro do site da Caixa. A gente consegue consultar aqui também, aqui no site da Caixa, como que funciona essa tabela. Aqui na parte de bolões para Loto Fácil. Então aqui tem jogos com 15, com 16, com 17 e com 18 números por volante. Então a quantidade de cotas, o mínimo são 2 cotas se você quiser fazer um bolão. Aqui está a quantidade máxima, apesar que aqui está informando 30 e 35 para jogos de 17 e de 18 números por volante. Porém, se você olhar aqui no bilhete oficial aqui da Caixa, você vai perceber que você não consegue fazer mais do que 20 cotas. Nesse caso aqui apenas manualmente dentro do terminal. Caso você queira fazer com 30, com mais de 20 cotas, né? 21, 22, até no total de 35. Aí nesse caso precisa ser manual, porque através do volante oficial a gente não consegue fazer mais do que 20 cotas. Depois eu vou mostrar para você aqui de como é que você faz o preenchimento. Aqui está o valor da cota, o valor mínimo por cota. Então jogos de 15 números por volante. O valor mínimo de cada cota tem que ser R$ 2,50. E se for 18 números por volante, o valor mínimo tem que ser de R$ 46,00. E aqui está o valor máximo, o valor mínimo do bolão, né? E aqui o valor máximo. Então eu vou te mostrar na tabela do Excel, que ela é muito mais prática, muito mais intuitiva para a gente entender, em vez de ficar olhando aqui no site da Caixa. Então eu vou voltar aqui para a planilha do Excel. Aqui na tabela aqui do Excel, jogo com 15 números por volante. O custo de um jogo, R$ 2,00 nos dias de hoje. O valor mínimo da cota, R$ 2,50. Posso colocar no máximo até 8 cotas por cada bolão. Máximo por volante, 8 também, de acordo com aquela informação. Isso aqui é a informação no site da Caixa. E essa informação aqui é no volante oficial. Então nós vamos fazer de acordo com o volante oficial, para ficar mais fácil para você compreender. O valor mínimo do bolão, o valor máximo, a quantidade mínima de jogos que precisa para você construir, para você montar um bolão, e a quantidade máxima de jogos. Então, jogos de 15 números por volante, que é o tradicional, para você montar um bolão, você vai precisar no mínimo de 5 jogos e no máximo de 10. Por que o máximo de 10? Porque a gente consegue passar no máximo 10 jogos de cada vez lá no terminal da lotérica para poder fazer um bolão. Nesse caso, se você tiver mais de 10 jogos no seu bolão, aí você vai precisar fazer mais de um bolão. Para você é um bolão único, porém, na hora de registrar dentro do terminal lá da lotérica, lá da Caixa, no máximo que você consegue colocar, passar de uma única vez, são 10 jogos. Então, se você for numa lotérica e observar, você vai ver que no máximo que tem são 10 jogos por cada impressão de cada bolão, porque é o máximo que se permite para fazer cada bolão registrado lá no terminal da lotérica. E se você quiser fazer jogos com 15 números por volante, você vai precisar de pelo menos 5 jogos, com máximo de 10. Se for jogos de 16 números por volante, mínimo de um jogo, ou seja, com apenas um jogo você já consegue fazer um bolão, com máximo de 10 jogos e assim por diante. Só que de acordo com o mínimo, o valor mínimo de cada cota, essa quantidade aqui ela pode variar. Então eu coloquei aqui para a gente identificar aqui, para ficar mais fácil para mostrar para você qual que é o valor da cota e o que é permitido na hora que você for fazer para registrar o seu bolão. Então, se você for fazer jogos com 15 números por volante, o mínimo são 5 jogos, conforme está na tabela. Então ele já preencheu aqui de forma automática. Então, se você fizer apenas 5 jogos,
você vai poder dividir em duas cotas no valor de R$5, porque 5 jogos vezes R$2 é igual a 10, por isso que ele colocou R$10 aqui. Então, se você fizer em duas cotas, vão ser duas cotas de R$5. Se você fizer em três cotas de R$3,34, quatro cotas no valor de R$2,50. Você pode ver que já chegou no valor mínimo aqui, o mínimo permitido. Por isso que a gente não consegue dividir, nesse caso aqui, se tiver apenas 5 jogos, dividir em 5 cotas. Porque a próxima divisão aqui ficaria menos do que R$2,50. Como a Caixa ela permite que ela exige que a cota seja no mínimo de R$2,50, então automaticamente o máximo que a gente vai conseguir dividir, se eu fizer apenas 5 jogos, serão 4 cotas no valor de R$2,50. Mas caso eu faça 6 jogos, ainda continua com limite de 4 cotas, então R$12 dividido por 4 equivale a 3. Agora, se eu fizer 7 jogos, eu já consigo dividir em 5 cotas. 5 cotas no valor de R$2,80. Se eu resolver fazer 8 jogos, eu consigo dividir em até 6 cotas de R$2,67. E se eu fizer os 10 jogos, que é o máximo permitido, automaticamente eu posso dividir em 8 cotas, que é exatamente o máximo que lá dentro da tabela está informado no site oficial da Caixa, que eu consigo dividir no máximo em 8 cotas. Então, 10 jogos vezes R$2 dá um total de 20. Se o valor mínimo da cota é R$2,50, automaticamente o máximo que eu vou poder dividir serão em 8 cotas. Então, a conta é uma conta exata, de acordo com essa tabela aqui da Caixa, informada lá no site oficial. Agora eu vou mostrar aqui para você jogos de 16 números por volante. Pode ver que ele já posicionou aqui de forma automática também. Então, o mínimo da cota, R$2,50 também. Posso dividir agora em até 20 cotas. O valor mínimo do bolão, R$32, ou seja, eu preciso de um jogo para poder montar um bolão. E posso colocar no máximo 10 jogos dentro do bolão. Então, nesse caso aqui, se eu resolvesse fazer apenas um jogo, que custa R$32, eu consigo dividir no máximo em 12 cotas. Se eu fizer 2 jogos de 16 números por volante, dá um total de R$64. Nesse caso, eu já consigo dividir em 20 cotas no valor de R$3,20. Você pode ver que R$3,20 ele é maior do que R$2,50, por isso que é permitido. Então, a partir de 2 jogos de 16 números por volante, já é possível dividir em 20 cotas. Todos essas quantidades aqui, 2, 3 até o número 10, 10 jogos, 16 números por volante, já é possível dividir na quantidade máxima, nesse caso aqui, que são 20 cotas com esse fechamento aqui, com jogos de 16 números por volante. Então, nesse caso aqui, como você vai fazer 10 jogos de 16 números por volante, você pode sim dividir em 20 cotas, que vai dar um total de R$16 por cota. Caso você queira fazer, por exemplo, com 8 cotas, com 9 cotas, é só você olhar essa tabela aqui. Como você comentou que vai fazer 10 jogos de 16 números por volante, dá um total de 320. E se você vai dividir em 8 cotas, ficaria R$40 cada cota. Que é exatamente a conta, 320 dividido por 8, que é igual a R$40. Maravilha? Eu vou só mostrar uma tabela aqui para você, a tabela de 17, por exemplo. Aqui no site, lá no site da Caixa, ela fala que pode dividir em até 30, porém no volante, conforme eu comentei, a gente consegue no máximo até 20. Então ele já montou essa tabela aqui também. Mas caso eu quisesse fazer manual os jogos registrando ele lá dentro do terminal, basta colocar essa informação aqui, ele vai remontar a tabela. Você pode ver que o valor mínimo da cota é de R$9. E se a gente olhar por aqui, você vai ver que bateu exatamente R$9,07. Dividido em 30 cotas. Se eu quisesse dividir por 31 cotas, automaticamente o próximo número aqui ficaria menos do que R$9. E como a Caixa permite, ela exige que a cota seja no mínimo de R$9, então eu não conseguiria dividir por mais do que 30 cotas. Então é uma conta de divisão de cotas. Valor total dividido pela quantidade de cotas vai dar um X. E esse X tem que ser maior do que esse mínimo que exigido aqui de acordo com a tabela que está informado lá no site, beleza? Então eu vou voltar aqui para o tradicional, de acordo com a tabela aqui. E agora eu vou mostrar aqui para você como é que você faz aqui o preenchimento.
Vamos supor, eu vou deduzir aqui que você queira fazer com 10 cotas, que é essa tabela aqui, ó. Com 10 cotas, por aqui quer dizer, né? Você quer fazer 10 jogos, 16 números por volante e quer dividir em 10 pessoas. Então você vai marcar os seus 10 jogos normais, 10 jogos de 16 números por volante. E aqui na quantidade de cotas, eu vou marcar aqui para você, depois eu vou mostrar aí no vídeo ou eu vou mostrar aqui na foto para você ver como é que você faz o preenchimento. Eu vou comentar aqui falando, que depois eu mostro aqui que vai ficar mais fácil. Então tem a parte aqui de dezena e tem a parte de unidade. Então se eu quero fazer 10 cotas, então na dezena eu vou marcar o número 1. E na parte de unidades eu vou marcar o número 10. Eu vou mostrar aqui no vídeo para você, talvez vai ficar invertido, aí eu vou inverter aqui o filme aqui para você, a imagem. Mas só para mostrar aqui para você, eu não sei se vai dar o foco. Vou colocar aqui, para ver se vai ficar bem legal. Bom, não ficou muito legal, eu vou mostrar então através aqui da foto, que vai ficar mais fácil. Então nesse caso aqui eu dividi em 10 cotas, é o primeiro exemplo que eu vou fazer aqui para você. E agora eu vou marcar um outro volante aqui, deduzindo que você queira fazer, por exemplo, em 12 cotas. Vou pegar um outro volante aqui, vou colocar 12 cotas. Então eu vou marcar o número 1 de dezena e vou marcar o número 12. Nesse caso aqui serão divididos em 12 cotas. Agora, caso eu queira, por exemplo, dividir em apenas 5 cotas, vou pegar um outro volante aqui. Então, nesse caso aqui, basta que eu marque aqui a unidade de número 5. Na parte da dezena, eu não marco nada. Vou marcar aqui o número 5. Aí, automaticamente, na hora que for passar esses jogos lá no volante, no terminal, o terminal vai identificar que era um bolão. Aí, você avisa a pessoa da lotérica que você tem mais jogos para fazer. Porque caso você não avise ela, ela pode simplesmente passar esse primeiro jogo aqui, que eu marquei 5 cotas por volante, e já imprimir um jogo só, dividido em 5 partes. Aí você comenta com a pessoa, antes dela poder registrar, fala que você tem 10 jogos, e que você quer passar os 10 jogos de uma única vez, e depois que passar os 10 jogos, que faz a impressão. Aí nesse caso sairão 10 jogos, um jogo debaixo do outro. Como eu marquei nesse caso aqui 5 cotas, serão impressos 5 vezes esses 10 volantes aqui. Então, primeira cota, 10 jogos. Segunda impressão, mais 10 jogos, são os mesmos jogos do primeiro, porém com outro código de identificação, que é um controle interno da lotérica, do jogo especificamente. Cota de número 2, depois mais 10 impressões, cota do número 3 de 5. Depois a quarta impressão com mais 10 jogos, os jogos são sempre os mesmos. O que muda é a numeração de identificação do volante, aí vai para 4/5. E a última impressão aqui, 5/5, os mesmos 10 jogos, porém com código de identificação único de cada impressão, 5/5, os mesmos 10 jogos. Então, dessa forma aqui, sairão para você 5 sequências que eu falo de código diferente de cada impressão do volante, porém todas elas com exatamente os mesmos 10 jogos. Aí nesse caso você pega a primeira impressão, entrega para o participante número 1, a segunda impressão, que é a cota do número 2, para o participante número 2, para o 3, para o 4 e para o 5. Então é dessa forma que você faz um bolão, funciona para qualquer modalidade. Então se você for fazer para Mega Sena, para dupla Sena, para quina, o procedimento é o mesmo. E só lembrando aqui para você, caso você resolva fazer mais do que 10 jogos, e conforme eu mostrei aqui para você, é permitido fazer apenas 10 impressões de cada vez. Então você entrega 10 volantes para a pessoa do caixa, ela vai fazer o primeiro bolão, vai te entregar tudo. Depois você entrega a segunda remessa, no máximo em 10 jogos novamente, e assim por diante, até terminar o seu bolão. Para você é apenas um bolão único, mas para o terminal da lotérica são bolões separados, no máximo de 10 em 10. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado. E se ficou alguma dúvida ainda, coloque o seu comentário logo abaixo desse vídeo aqui, que assim que possível eu retornarei para você. Eu sei que ficou um pouco confuso, é uma tabela aqui com muitos números, mas eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Maravilha? Um grande abraço para você, muita sorte aí em seus jogos, sucesso e vamos para cima!